Seja muito, muito bem-vindo a esse canal. E olha, mês de março começando e nós também temos um tema aí fresquinho, hein? Que é memória, esperança e alegria. E esse mês, se prepare, tá? Que eu falo que vai ter uma mudança aqui dentro, de dentro para fora, tá? E se entendermos de fato o que é uma memória, esperança, alegria, entendemos a importância, compreendermos isso, nós não vamos permanecer da mesma forma, tá? Ontem nós falamos sobre esperança, hoje vamos falar sobre memória. Você sabia que a memória ela pode tanto curar como aprisionar? É verdade, tá? Mas antes de iniciarmos aqui, compartilhe, curta para que mais pessoas sejam alcançadas, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo, tá? E se inscreva caso você não tenha feito ainda. Olha, precisamos entender a primeira coisa, que a memória ela não é neutra e nem um arquivo de lembranças, tá? Mas ela é um formador de crença. Então aquilo que você revisita com frequência começa a definir a forma que você enxerga a si mesmo, como você percebe Deus, como você interpreta o presente, como você imagina o futuro. Então a memória, ela pode ser essa fonte de cura, mas também como uma prisão invisível. Então não é o passado apenas que nos aprisiona, não é isso, tá? Mas é a forma que revisitamos o passado. Por exemplo, eu tenho memórias de coisas difíceis que me aconteceram, mas aquilo não me aprisiona. Entende? É isso que eu estou falando aqui, tá? O Salmo 77, eu não vou lê-lo aqui, mas faça isso você. Você vai perceber quando você estiver lendo que já começa com alguns questionamentos, né? Asaf, quando escreveu, ele estava numa crise emocional, espiritual, estava passando um tempo difícil. E aí já vem uma pergunta, Deus nos rejeitou para sempre? Cessou para sempre a promessa dele, né, do Senhor? Ele se esqueceu de ser gracioso? Olha as perguntas do Asaf, né? Mas você continua lendo, você vê que algo muda, mas não mudou o cenário, né? A dor continua a mesma. O que mudou foi a forma que Asaf começou a lembrar das coisas. Ele decidiu ali. No versículo 11 ele diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Ele tomou uma decisão. Eu não vou viver por essas lembranças, porque está acontecendo nesse momento, deixando a dor tomar conta. Eu vou revisitar a minha memória. Eu vou lembrar do que o Senhor já fez. Porque quando a gente faz isso, olha, tudo muda. A gente tem novo ânimo, força renovada, coragem para prosseguir. Então, ele começou o quê? A mudança na lembrança. Então, quando alimentamos a forma que alimentamos a nossa memória, né, os tipos de lembrança, porque a lembrança é o alimento da memória. Então, dependendo com que a gente fica alimentando a nossa memória, isso só vai nos jogar no chão, né? Vai nos deixar triste, vai fazer com que a gente ache que a gente não vai conseguir nunca, que nada vai mudar. Olha só, mas quando a gente alimenta de uma outra forma, né? Começamos a nos lembrar, por exemplo, olha o que Deus já fez, olha o cuidado dele, né? Aquela porta estava fechada, Deus abriu, aquele milagre aconteceu. Gente, isso muda tudo. Eu já vou até falar algo aqui, olha. Faça uma lista das coisas que o Senhor já fez na sua vida, tá? Quando você estiver num dia mal, você achar que está esperando uma resposta, ou algo está acontecendo, você está orando, parece que Deus está em silêncio, né? Você revisita isso, o que você escreveu. Começa a falar em voz alta tudo que você escreveu que Deus já fez. Você vai se encher, sabe o que? De confiança no Senhor novamente, tá? Então a memória mal processada, ela gera medo de tentar novamente, desconfiança de Deus, autossabotagem, amargura e uma paralisia emocional também. Precisamos nos lembrar que o inimigo, ele usa sim as lembranças como correntes invisíveis, porque ele quer que você lembre daquelas coisas difíceis, né? Como se passasse, né, aquelas imagens, olha o que deu errado, para que a sua memória seja cheia disso. E lembra, temos que tomar cuidado, porque a memória, ela se torna uma crença, ela muda a nossa identidade, ela nos paralisa, tá? Então, quando ele escolhe, né, o salmista escolhe lembrar dos feitos do Senhor, ele está ativando algo poderoso dentro dele. Ele desloca, ele tira o olhar, o foco da dor, e ele coloca aqui na fidelidade de Deus. Então, lembrar corretamente reativa a nossa fé, sim.
eu não vou negar o sofrimento, tá doendo, mas eu estou me reposicionando, né? A forma que eu estou interpretando aquilo não vai ser mais de acordo com o que o inimigo quer, do que a dor queira que eu faça, mas aquilo que Deus está fazendo na minha vida, tá? Então, aquilo que você escolhe lembrar molda o que você acredita sobre o seu futuro. Então, vai interferir no futuro. Então, se você só lembra o que deu errado, você sempre vai esperar que dê tudo errado. Se você lembra da fidelidade de Deus, por exemplo, você aprende a esperar novamente, né? A mente, ela cria expectativas baseadas no histórico. Então, por isso Deus, ao longo da Bíblia, ele sempre pedia ali, né? Lembre-se do que eu fiz, não se esqueçam, recorde os meus feitos. Então, Deus sabe que a fé, ela é fortalecida pela memória. Então, revisita essa lista, você precisa fazer e deixar disponível aí. Porque vira e mexe vem esses desânimos, não é? Mas quando a gente começa a ver a fidelidade, ler do que o Senhor já fez, isso muda tudo. Olha, isso eu falo para você que dá certo sim, tá? Então, recordar é um ato espiritual, é quando você escolhe lembrar dos feitos de Deus. Por exemplo, você acaba confrontando a mentira com a verdade, né? Você combate o medo com evidências, entendeu? Você alimenta esperança e você fortalece também a identidade. É preciso compreender que a memória, ela não é apenas esse arquivo do passado, tá? Mas é uma lente que interpreta o nosso amanhã. Então, o futuro, ele nunca é construído apenas por fatos, mas ele é construído pela narrativa aqui dentro, ó, que está aqui dentro. E essa narrativa, ela nasce das memórias que decidimos revisitar, né? Eu quero trazer alguns pontos aqui da memória que é muito importante também a gente estar compreendendo, tá? Então, primeiro ponto, a memória como fundamento da fé ou do medo, tá? Quando a gente decide usar, né, a memória com fé ou através do medo. Então, vamos pensar, duas pessoas podem ter vivido a mesma dor. Pensa numa situação aí, né? Uma escolhe lembrar apenas da ferida e a outra escolhe lembrar da fidelidade de Deus, mesmo com a ferida, tá? Então, a primeira desenvolve medo do futuro. Já a segunda desenvolve o quê? Confiança no Senhor. O futuro não mudou, só que a interpretação dessas duas pessoas, é totalmente diferente. O Salmo 77, o Asaf, ele questiona Deus, que Deus havia abandonado. Só que no versículo 11, ele já fala uma outra coisa, ele começa a relembrar o que Deus já tinha feito. Então, ele entendeu algo poderoso ali, que a memória, ela pode ser sim reprogramada pela escolha consciente, entendeu? Então, quando ele mudou o foco, né, da lembrança, ele mudou também a expectativa do futuro. E muitas vezes a gente fica preso só no que está acontecendo agora, né? A situação não vai mudar, a gente já teve tanta experiência com o Senhor, mas por que só a situação não vai funcionar? Nós precisamos parar de mentir para nós mesmos, de acreditar naquilo que o inimigo tem lançado na nossa mente, tá? Segundo ponto, memórias não curadas distorcem expectativas. Olha só. Então, quem foi traído, por exemplo, começa a acreditar que sempre vai ser traído, né? Quem fracassou pode concluir que sempre fracassará. E quem foi rejeitado pode construir uma identidade baseada na rejeição. Isso é muito sério. O passado acaba virando o quê? Uma profecia, né? Só que isso não é discernimento espiritual, gente. Isso é um trauma não tratado. Então, o cérebro humano, ele cria padrões baseados em repetição emocional. Lembra que eu falei uma coisa sobre os pensamentos, né? Sempre o inimigo vai lançando aquelas coisas dentro de nós, a gente vai se acostumando com aquilo, e aí a gente já não reage mais da forma que deveríamos reagir. Por exemplo, se a memória é mais acessada que for a dor, o sistema emocional da pessoa passa a viver no modo de defesa constante, que é a pessoa mais ríspida, né? Você não reage, por exemplo, no que está acontecendo, mas reage no que está lembrando. E quem vive, por exemplo, defendendo-se raramente, consegue avançar. Então, quem vive se defendendo raramente consegue avançar. Quero te fazer uma pergunta. O que você tem revisitado aí com frequência na sua memória? Outra pergunta. O que você tem alimentado? Com o que, né, alimentado a sua memória? Tá?
Um outro ponto aqui, a memória também pode ser um altar. Gente, isso aqui é muito importante também. No Antigo Testamento, Deus sempre dizia, sempre que Deus fazia algo extraordinário, o povo erguia memoriais, né, de pedra. Sabe por quê? Para lembrar. Porque eles sabiam que o esquecimento gera incredulidade. Tá? E quando o deserto ficava, por exemplo, eles passavam por coisas difíceis no deserto, eles ficaram 40 anos lá, né? Eles tinham esses memoriais para lembrar, né, do que o Senhor fez. Então daí já vinha assim, ó, se ele fez antes, fará de novo. Isso é um lembrete, gente. Lembrete. Você tem post-it? Né? Você tem agenda aí alguma coisa, notificação dá colocar no celular, lembretes? Faça isso, seja intencional. Comece a colocar, esparrama aí na sua casa as coisas que Deus já fez, porque a hora que o inimigo vem falar, Deus se esqueceu, olha a situação, pareceu uma situação difícil, e você achar que não está nada acontecendo, o inimigo vem com aquelas mentiras, você tem como confrontar, falar, não, olha aqui, ó, Deus já fez isso, Ele fará novamente sim. Isso muda por completo a situação que você está vivendo. A situação já não vai ter domínio sobre você. Então, memórias, elas podem ser como âncoras, tá? Mas você precisa decidir quais memórias vai transformar em altar. Toma cuidado, tá? Ponto 4. O perigo de viver refém da memória errada. Isso, muitas pessoas estão refém dessas memórias. Então, existe uma diferença bem grande entre lembrar e reviver. Então, algumas pessoas não apenas lembram da dor, mas elas revivem diariamente. Elas contam o fato que aconteceu aquela história com tanta emoção, com tanta intensidade, que parece que ela está vivendo aquele momento novamente, né? Então, acabam alimentando a ferida, né? Elas reforçam a identidade baseado no trauma. Então, e com o tempo, por exemplo, passa a acreditar que o futuro será apenas repetição do passado. Então, só que eu quero dizer algo, se caso você está assim, tá? Com todo o meu amor por você, Deus, Ele não está preso à sua história, tá? Ele não está ali preso, tá? E você também não deve ficar preso nessa história. Por mais difícil que seja, né? Essa história não está te fazendo bem. Você precisa fazer igual o salmista, decida a tirar o foco da dor e falar, mas eu vou me lembrar do que Deus já fez na minha vida, tá? Ponto 5. Como escolher lembrar corretamente? Eu quero trazer aqui 4 pontos. Primeiro, reconheça o que está moldando sua expectativa. Então, por exemplo, pergunte-se, o que eu acredito sobre o meu futuro? E de onde isso nasceu? Tá? 2. Separe fato de interpretação. Isso é muito importante, tá? O fato pode ter sido dolorido, aconteceu, né? Foi doloroso, machucou, fez essa ferida, mas a conclusão que você tirou pode estar equivocada, tá? Sempre veja essa situação, seja ela qual for, através do Senhor. O 3, reforce memórias de fidelidade de Deus. Então escreva a resposta de oração, por exemplo, anote livramentos, registre provisões inesperadas, né? Treine sua mente, por exemplo, a revisitar evidências da graça. Agradeça mais, perceba mais o que o Senhor tem feito, né, na sua vida, na sua família, né, que isso vai começar a fazer com que Deus se torne grande na tua vida, né, um altar que você está levantando aí, e os problemas começam a diminuir da intensidade dessa força. Tá? O problema você vai ter para resolver, mas já não é mais com aquela força, porque o Senhor está te reabastecendo. Né? Ponto 4. Permita que Deus ressignifique a sua dor. Ou seja, algumas memórias não serão apagadas, tá? Mas elas podem ser redimidas. A mesma história que hoje dói, sabe o que pode acontecer amanhã? Se tornar um testemunho. Você pode ajudar mais pessoas. Tá? Então não fique presa nisso. Ande, não fique parado, não fique revisitando como um altar de dor. Não, não é isso que Deus quer para você. Tá? Deus não quer que você fique sobrevivendo, mas Deus quer que você viva. E viva essa confiança nele. Passe por essa situação com ele. Então não podemos controlar tudo que vivemos, mas podemos controlar quais
memórias que vamos alimentar. Então, se você escolhe, por exemplo, lembrar apenas das quedas, você vai acreditar que vai cair de novo, tá? Se você escolhe lembrar da mão que sustentou, né, do que Deus fez por você, você vai acreditar que Deus vai te ajudar nessa situação, você não está sozinho. Então, a memória, ela constrói expectativa. A expectativa molda decisões e decisões constroem destino. Então, talvez seu futuro não esteja limitado pela sua capacidade, se você você é capaz, se sabe ou não, mas sim pelas memórias que você insiste em carregar. Tá? Vamos fazer essa análise aqui também. A pergunta, por exemplo, não é o que aconteceu com você, mas sim o que você está escolhendo lembrar. Tá? Então, não negue o passado, mas também não seja prisioneiro dele. A memória redimida, gente, ela gera um futuro restaurado. Tá? Deus, ele não pede para a gente apagar o passado, ele pede para ressignificá-lo. E a dor, ela pode sim se tornar um testemunho, um aprendizado, um crescimento, maturidade e também dependência de Deus, né? A memória, ela cura quando, por exemplo, você permite que Deus interprete o seu passado, né? Sem Deus, a dor vira o quê? Um trauma. Agora, com Deus, a dor vira transformação. Tá? Eu quero trazer aqui um exemplo bem legal, aqui que fala assim, bem, que vai mexer com a gente aqui. Tá lá em 2 Reis, capítulo 5. É sobre uma menina israelita que foi levada à força para a Síria. É a história de Naamã, gente. Talvez você já conheça, né? A Bíblia não fala o nome dessa menina, nem sabemos quem eram os seus pais, mas fala assim que ela era uma menina que foi levada cativa, né? Da sua terra, né? Arrancada da sua casa, para a Síria, um lugar totalmente diferente, né? De onde ela morava, Samaria, com outra cultura, outro idioma, né? Outros deuses. E ela foi colocada para servir a casa do comandante do exército inimigo. Você imagina? Ela, sabendo que aquele exército acabou com toda a sua família, não sabemos o que aconteceu, mas a cidade foi destruída e ela foi morar bem na casa do general, né? Naamã, o leproso. Né? Mas tem algo aqui que não mudou a memória dela. Tá? Ela não se esqueceu quem ela era, ela não se esqueceu de onde vinha, não se esqueceu do que Deus, né? Do Deus que era adorado em Samaria, do que Deus havia feito. Em meio à dor, ela preservou sua identidade, ela não deixou ser tocada, né? Ela poderia ter se calado, por exemplo, quando viu Naamã leproso, ela poderia ter se revoltado, desejado a morte dele, né? Falar, ele tem que sofrer mesmo, agora tem que pagar por tudo que ele fez com os meus parentes, minha família, né? Ela poderia ter permitido também que a amargura contaminasse sua fé, mas não, ela não permitiu, tá? Dentro daquela casa onde ela estava servindo como escrava, ela escolheu manter viva a lembrança de um Deus que cura. Tá? Quando ela viu Naamã leproso, ela foi correndo falar com a esposa dele. Se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Está lá em 2 Reis 5:3. Então ela não disse talvez, né? Ela afirmou com convicção que ele sim restauraria. Então a escravidão, gente, dessa menina não escravizou a fé dela. A distância não apagou sua memória. A cultura pagã, por exemplo, não contaminou sua identidade. Ela foi tirada de Samaria, mas Samaria não foi tirada dentro dela. Tá? Então, quantos de nós hoje estão em Sírias, vamos usar essa expressão, né? Em Sírias modernas. Tá? Por exemplo, ambientes que não honram a Deus, famílias que não creem, escolas, trabalhos e círculos onde a fé é ridicularizada. E aos poucos, essas pessoas vão esquecendo quem são. Né? Vão se adaptando a essa Síria moderna, vão se contaminando, vão se silenciando. Mas essa menina, ela nos ensina algo muito poderoso. Tá? Você pode estar em um ambiente distante, mas não precisa permitir que esse ambiente entre em você. Né? Ela era pequena, mas a sua memória era gigantesca, né? Era escrava, mas espiritualmente era livre. Ela não tinha uma posição social, mas ela tinha convicção, tá?
Então, se você não perder a memória de quem é em Deus, você continuará sendo luz nesse lugar que você está. Tá? A memória, ela pode ser um cárcere mental ou um altar de gratidão. Então você pode reviver constantemente as feridas ou relembrar constantemente os milagres. O salmista, ele decidiu: recordarei os feitos do Senhor. E essa decisão mudou o tom do salmo. Imagina, o salmo poderia ter terminado de outra forma, se ele não tivesse tomado essa decisão. Já pensou nisso? Então talvez o que esteja faltando aí não seja um novo milagre, tá? Mas uma nova lembrança. Então decida hoje a transformar a sua memória em um instrumento de cura, tá? É isso, gente. Deu para entender um pouco sobre memória, a importância dela? Aqui eu trouxe alguns estudos, né? Sempre vou trazer estudos para dar o quê? Substância, né? Conhecimento. Mas se não colocarmos em prática, nada vai mudar. Então eu quero deixar aqui uma tarefa, tá? Como eu disse no começo. Escreva aí, espalhe pela sua casa aí, deixa colar no espelho, geladeira. Ensina aí seus filhos o que Deus tem feito, né? Hoje mesmo, por exemplo, o meu filho estava acabando de escovar os dentes, foi descer do banquinho na pia, escorregou, bateu a boca aqui e o joelho. Só escutei: mãe, eu estava passando roupa. Mãe, vem me ajudar, mãe, né? E eu fui lá, corri com ele, né? Mas graças a Deus não tinha feito nada, né? Mas antes de acontecer, eu estava adorando o Senhor. Eu falei: Senhor, obrigada. Aquilo me passou calma, tranquilidade, né? E eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Então, assim, não se perca no meio da dor. Como a gente leu, essa menina foi morar bem na casa do general que matou muitas pessoas que ela amava. Mas ela não deixou que aquilo corrompesse ela. Porque, gente, quando a gente deixa a raiva entrar, nós estamos sendo envenenados. Então toda a nossa percepção, por mais que a gente tenha boas intenções, a gente não vai conseguir mirar no alvo certo. Não deixe nada contaminar você, independente se você esteja em terra estrangeira, como essa menina. A tua memória, ela tem que ser uma memória saudável. Você precisa trazer à memória o que te dá esperança, tá bom? É isso, gente. É muita coisa pra gente falar aqui. Eu amo muito esse assunto. E que hoje você comece a dar esse primeiro passo, tá? Independente da dor, não revisite a dor, tá? Mas traga à sua memória os feitos de Deus. Não revisite o passado sem Deus, tá? Porque vai doer muito. Mas quando Deus está junto com a gente consegue avançar sim, tá bom? Deus abençoe muito você. Até o próximo. Tchau!